Fala galerinha, minhas gatas e meus gatos, meu povo maravilhoso, está chegando aí então a prova da Polícia Penal do Estado de Goiás, dia 15 de setembro, tá logo ali e agora bate aquele desespero, professor, o que eu faço nessa reta final? Qual que é a atitude que eu tenho que ter a partir desse momento? E a gente, sem mais delongas, nós iremos tratar sobre isso aqui nesse nosso vídeo de hoje, beleza? Então, time da Coruja, meus alunos maravilhosos, time do Estratégia Concursos, vamos lá tratar um pouquinho sobre isso daqui, tá bom? Então, minhas queridas e meus queridos, primeiramente, o que nós precisamos entender? Meu amigo, nesse momento, se você já não fechou o edital, no mínimo, você já deveria estar quase fechando o edital ou ter feito aquele padrão que muita gente faz, que é ter visto pelo menos os assuntos mais cobrados na prova do seu concurso. Esse tipo de cobrança, como que ela vem, o que acontece? Então, eu estou partindo da premissa que você já vem se preparando ao longo dos últimos meses para poder chegar nessa prova e meter bala e arrochar pra caramba e super bem e garantir a sua aprovação nesse concurso. Já temos aí, inclusive, a quantidade de inscritos que foi menor do que nós esperávamos, ou seja, não tá esse bicho de 7 cabeças para você conquistar uma dessas 1.600 vagas. Porém, a gente sabe que tem muita coisa envolvida aí numa preparação, a gente sabe que é difícil, tem ansiedade, então vamos controlar isso e agora é hora de conteúdo para vocês entenderem o que eu faria nessa reta final para essa prova, tá? Então eu vou jogar aqui na nossa tela, pessoal, para a gente começar a dar uma olhadinha, tá bom? Então tá aqui, para quem não me conhece, sou o professor Murilo Marques, meu Instagram é esse daqui, beleza? O @profmurilo_Marques. Eu sou policial legislativo do Senado Federal, tá bom? Além disso, já fui inclusive policial militar do Estado de Goiás, depois fui soldado também da Polícia Militar do DF, fui oficial da Polícia Militar do DF e hoje faço parte do quadro de servidores do Senado, beleza? Então, eu tô aqui para trazer a minha experiência para vocês do que eu faria nesse momento. Senhores, essa é a minha experiência, não estou negando o que outros professores falam, o que outros coaches, mentores aí estabelecem para os seus alunos nesse momento final. Aqui eu venho falar para vocês o que eu, na minha experiência, ao longo de 14 anos fazendo concursos públicos, 10 aprovações, o que eu faria nesse momento, beleza? Então, inclusive, eu quero que vocês comentem aí pra gente o que vocês estão fazendo nesse momento e se vocês concordam que eu vou passar para vocês aqui no dia de hoje, que é muito importante, tá bom? Pessoal, então olha só, voltando aqui pro nosso quadro, não vou voltar agora não, primeira coisa, primeiro de tudo, qual que é o principal nesse momento aqui, meus amigos? Queridos, isso é momento de revisão e momento de fazer questões. Professor, questões. Quantas questões eu tenho que fazer? O que eu faço agora, senhores? É hora de prática. Se você já estudou, já está estudando, vem fazendo questões, meu amigo, é começar a revisar aqueles temas mais difíceis, aqueles assuntos mais complicados para você e tentar dividir isso ao longo dos próximos 15 dias que você tem aí até a sua prova, beleza? Então, pega aí 2, 3 matérias por dia, faz uma revisão geral e questões, beleza? Professor, quantas questões eu tenho que fazer de cada assunto? Como é que eu faço isso? Eu já estou, novamente, estou partindo da premissa que você já estava fazendo isso antes, já estava estudando direitinho para poder não fazer cagada. Beleza, professor, já estava estudando, tudo certo, tudo maravilhoso. E agora, quantas questões? Senhores, eu sempre bato nessa tecla. Isso de quantas questões é muito individual, tá bom? Então, por exemplo, eu passei num concurso do Senado Federal, um dos mais difíceis do Brasil, e fiz somente 7.000 questões. Quando eu passei para oficial da Polícia Militar do DF, que eu fui o quarto colocado, eu fiz 21.000 questões. Então, tudo isso é muito subjetivo. Então, isso depende, por exemplo, do quão bem você está naquele assunto. Professor, é um assunto que eu tenho muita facilidade, eu acerto tudo que eu faço, então eu vou fazer 100 questões do assunto? Claro que não. Você vai fazer questões apenas na quantidade que você acha necessário. Ou seja, pô, eu vi esse assunto, fiz 20 questões, estou acertando tudo, para que ficar fazendo mais questões? Ainda mais nesse momento agora de reta final. É somente a quantidade de questões necessárias para você saber que está indo bem naquele assunto, beleza? Outra coisinha também, pessoal. Nesse momento, tente focar o máximo que você puder em questões da sua banca, do IBFC. Por quê? Porque a banca ela sempre tem um padrão de cobrar questões.
Então, por exemplo, a gente consegue saber mais ou menos como que a IBFC vai cobrar questões de português e questões de raciocínio lógico, que ela tem seguido nos últimos anos, tá? Ela teve uma mudança há um tempo, seguindo o mesmo padrão. Então, é isso que eu vou mostrar para você aqui agora, o que eu faria, inclusive, tá bom? Então, voltando aqui para o quadro, pessoal, vamos aqui para a nossa tela. Veja só isso daqui, tá aqui bonitinho. Eu tenho aqui, ó, primeiro, esse concurso é muito bom porque nós já temos a quantidade de questões que serão cobradas dentro de cada assunto aqui pra gente, pelo menos a parte geral, né? A gente já sabe que a realidade, ética, história de Goiás é pequenininho. Professores dessa matéria talvez queiram me matar. No entanto, pessoal, eu passei em 2 concursos do estado de Goiás, que foi para soldado, foi para o CFP da PMGO, e depois eu fui o 23º colocado para oficial da PMGO. Vou mentir para vocês não, eu não estudei isso daqui nenhuma das 2 vezes. Tá bom? Mas aí eu fui com meus conhecimentos gerais, né? Eu sei que em Caldas Novas as águas são quentes. É o máximo que eu sei, beleza? Mas eu consegui acertar ali 3 de 5. Só que não estou falando para vocês fazerem isso, viu? Mas nesse momento, senhores, ela só tem peso meio, pessoal. Será que vale a pena? Isso é apenas 5 questões. Vale a pena eu me matar sabendo que é um assunto extenso? Eu diria que nesse momento não é mais para você ficar se matando. Português é importante, isso é importante, aqui é questão de graça e eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, seguindo aqui, olha só, primeiro, o que eu, professor Murilo Marques, faria agora com língua portuguesa? Senhores, temos 2 semanas, pouco mais de 2 semanas até a prova de vocês. Eu tentaria fazer pelo menos umas 4 provas completas de português. O que isso quer dizer, professor? Eu não quero que você saia por aí catando questões de português. Faz o seguinte, baixe provas recentes de português da IBFC e faça todas as questões de português daquela prova. Você vai ver que as questões seguem um padrão e você vai conseguir entender qual que é a forma que a IBFC gosta de cobrar aquelas questões de português. Então, nesse momento, eu recomendaria que você fizesse isso, beleza? E se tiver algum assunto ali que você vê nessas provas que você está mais fraco, faça questões específicas. Por exemplo, crase, concordância, aí você busca tentar dar uma aprimorada nisso nessa reta final, beleza? Fechou? Tranquilo? Mas baixe provas completas, tá bom? A mesma orientação, pessoal, ela vai também para raciocínio lógico, porque normalmente a banca ela tende a fazer esse tipo de situação, beleza? Já falei sobre história de Goiás, raciocínio lógico é a mesma coisa. Aqui, senhores, como eu falei para vocês, são questões de graça para vocês, tá bom? De graça. Minha dica para vocês agora, se você não fez isso ainda, faça uma boa leitura do decreto 9837 de 2021, beleza? Faça uma boa leitura dele, tá bom? Para vocês, senhores, são questões dadas, essa do decreto 9837 de 2021, são questões dadas, fechou? Questões dadas. Seguindo, tá bom? Senhores, lembrando, aqui já é reta final, tá chegando a prova, não vou ensinar a estudar tudo. Outra coisa que eu não iria jamais sem ler na minha prova é o decreto estadual 10254 de 2023, caso você ainda não tenha lido esse decreto, beleza? Seguindo em frente, direito administrativo e constitucional. Eu não tenho muita coisa para passar para vocês, em especial no administrativo. Eu tentaria dar uma olhada nessas leis aqui, ó, nessas duas. Improbidade também é um assunto muito corriqueiro. Nessa daqui e na Lei Geral de Produção de Dados, mas aqui eu daria uma olhada, senhores, em resumos, tá? Por quê? Porque, cara, não é muito grande a lei, não vale a pena você focar nela nesse momento, caso você já não tenha feito isso, tá bom? E, obviamente, aqui também tem que dar uma boa olhada na Lei 20756 e também aqui na 13675, tá bom? Então, nesse caso, eu daria uma olhadinha boa nesses assuntos, caso você ainda não tenha feito isso, fechou? Tamo junto? Tranquilo, né? Então, até aqui tudo bem? Senhores, então isso daqui é certo. E direito constitucional, pessoal, para concurso de carreira policial, você jamais na sua vida pode ir sem ter visto isso daqui, em especial o artigo 144 da Constituição Federal, tá? É questão batata, é questão certa na sua prova, tá bom? Vamos lá. Direito penal, eu focaria nesse momento aqui em especial na parte de crimes, tá bom?
Na parte dos crimes aqui também, focaria bastante neles, tá bom? E aqui, tá aqui, ó, inclusive crimes contra a pessoa ficou bem ao contrário esse edital aqui, então focaria bastante nessa parte de crimes. Ação penal é pequenininho, mas a parte de crimes eu daria uma atenção maior a elas nesse momento, tá bom? Mas aqui é uma matéria que você, bebê, já é para estar comendo com farinha, viu? Vamos lá, seguindo aqui, pessoal, a parte de inquérito, ação penal e provas. Você não pode chegar na sua prova sem saber isso daqui. E também aqui a parte de execução de medidas de segurança por conta do cargo que você vai fazer o seu concurso, beleza? Então, são assuntos que você não pode deixar passar batido na sua prova, beleza? Direitos humanos. Eu jamais iria para a prova sem ter lido a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também o Pacto de São José da Costa Rica, do artigo 1 ao artigo 32, e também as regras de Mandela. Esses aqui eu jamais iria para minha prova, dessa prova, sem ter visto isso, tá bom? Então, tá aí o bizu para vocês. E, pessoal, aqui, todas pequenas, mas aqui, bebê, isso daqui é o seu principal assunto. É o seu principal assunto, a parte de execução penal nesse momento. É o principal na sua cabeça, senhores. Tem que chegar com isso decorado, porque você vai ter questões na sua prova e a sua redação vai ser sobre isso. Então você precisa estar com isso muito bem alinhado na sua cabeça para você fazer uma boa redação. Isso aqui me lembra o que aconteceu com as provas da Polícia Civil do Estado de Goiás no último concurso. A gente teve uma, salvo engano, foi sobre organização criminosa, a prova de agente, e foi sobre lei de interceptação telefônica, a prova de escrivão. E ambas as provas foram bem difíceis, porque elas cobravam necessariamente que você tivesse conhecimento da lei. A banca foi a OCP, mas eu acredito que vão manter sim o mesmo padrão nessa prova, ou seja, vão fazer questões muito objetivas para vocês responderem. Então cheguem com isso na massa, coma com farinha, beleza? Meus amores, então é isso. O time da Coruja está com vocês aqui. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo. O Instagram do professor tá lá para vocês seguirem. Já falei para vocês. Qualquer coisa é só dar um oi, tá bom? Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus, meus amores. Até logo. Tchau, tchau, pessoal.